Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV, vamos para mais um Futebol DT com uma análise rápida de pós-jogo para Flamengo e Corinthians, jogo válido jogo que valeu pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2019. Caraca, vamos lá galera. Jogo de volta, o jogo de ida na Arena Corinthians tinha sido 1-0 para o Flamengo, gol do William Arão. E agora, novamente uma vitória flamenguista com o gol do Rodrigo Caio, já lá aos 41 minutos, 41 para 42 minutos do segundo tempo. No finzinho do jogo, o Rodrigo Caio fez o gol da vitória com um placar mínimo sobre o Corinthians pela equipe do Flamengo. Galera, como a tradição manda, o palpite que eu tinha colocado para essa partida, eu imaginei que seria um jogo equilibrado, que eu achava que a missão do Corinthians seria difícil, mas não tão impossível quanto alguns tinham pensado. E eu coloquei um empate e falei que se alguém fosse ganhar, para mim, seria o Flamengo. E foi isso que aconteceu. Não foi empate, mas como eu e a maioria das pessoas imaginávamos, o Flamengo teve essa vantagem. Galera, o jogo começou muito bom. O Corinthians no primeiro tempo, no geral, foi um pouco melhor do que o Flamengo. O Flamengo nos primeiros minutos assustou, depois o Corinthians foi tomando o controle da partida, teve o chutaço de fora da área do Ralf no travessão, o Flamengo também conseguiu criar, o William Arão muito participativo no jogo, o Robert Pires da Mota jogou bem também. O Gabigol no primeiro tempo saiu bastante da área, armou jogadas, e essa é uma característica que ele tem desde a época do Santos, desde o ano passado, que ele vem provando mais do que nos outros anos da carreira dele, essa capacidade dele de sair e ajudar na armação. Isso em alguns momentos no Santos atrapalhava, porque ele deixava um vácuo na área. Ontem, por se tratar de um jogo que o Flamengo em alguns momentos esteve um pouquinho mais recuado para armar com mais calma, foi bem válido e acabou ajudando o Flamengo. Teve um passe do William Arão espetacular, que aí faltou talvez um pouquinho da perna direita para o Gabigol, se bem que ali eu acho que isso era muito difícil ele conseguir fazer. E o segundo tempo foi assim também, galera. Lá e cá, jogo muito bom. O Corinthians conseguiu encurralar ainda mais o Flamengo. E o Flamengo começa a contra-atacar e tal. O Bruno Henrique, galera, como eu falo, quando as condições não estão favoráveis para ele não consegue jogar. Anteontem foi uma partida razoável dele. E apesar da falta pro Flamengo, principalmente ali do Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Diego, o próprio Gabigol, os volantes e o Bruno Henrique conseguiram fazer um bom jogo no sentido de armação de jogadas. E mais por fim, Rodrigo Caio fez o gol flamenguista. O Bandeira anulou na hora. A arbitragem recebeu o auxílio do VAR, que confirmou o gol do Rodrigo Caio. Gol importantíssimo para a carreira do Rodrigo Caio. Tudo bem, o Flamengo já estava se classificando, mas foi um gol que tranquilizou bastante a equipe rubro-negro. O Bocelli, depois do meio campo, tentou, foi muito inteligente. O Corinthians veio com 3 centroavantes, veio com tudo, e o Flamengo conseguiu se segurar. Foi um jogo muito bom, do ponto de vista técnico, teve lá suas grandes jogadas, mas principalmente no sentido de animação, de raça, de vontade. Os dois times demonstraram muito, e mais do que isso, né? Eles tiveram qualidade, ambos tiveram qualidade, para nas suas características de jogo, o Corinthians até fugindo um pouco das características habituais, conseguirem criar e fizeram um grande jogo. O Manuel, em alguns momentos, faltou para ele, talvez tenha faltado para ele um pouco de técnica, de qualidade para a saída, com saída no chão e tal. Ele é um zagueiro com uma característica mais defensiva mesmo, de rebater. Apesar dele só ter 1,81, ele vai bem na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensivamente. E o Flamengo, no geral, fez uma partida boa. Boa, eu falo assim, fez uma partida interessante em comparação ao que o Corinthians fez também, né? Partida boa ambos fizeram. E para a proposta que o Corinthians apresentou, o Flamengo foi inteligente. Conseguiu segurar e aos poucos foi criando os seus ataques, né? Nessas horas que o futebol acaba, não vou dizer favorecendo, né? Mas acaba não favorecendo necessariamente só o time que cria mais, como foi o Corinthians em alguns momentos do jogo. Privilegiou ali o time mais inteligente, que foi o Flamengo, mais precavido e conseguiu resolver a partida. Jogo muito bom, jogo que poderia servir de modelo para outros no futebol brasileiro. Estamos tendo sim bons jogos,
Cruzeiro e Fluminense também foi um jogo interessante. Eu particularmente prefiro um pouquinho o estilo de jogo que foi Flamengo e Corinthians, mas no geral, o futebol brasileiro, na minha opinião, está sim com pelo menos ideias e aplicação delas nesse início de campeonato. E claro, Copa do Brasil também, né? Que aí já está numa fase se encaminhando ali para o meio da competição. Acho que sim, nós estamos vivenciando bons momentos, bons jogos. Então é isso, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Corinthians, grande jogo que protagonizaram, parabéns à arbitragem. E é isso, valeu galera, valeu!